Estamos de volta aqui com o nosso show da tarde. Estamos aqui agora com uma pessoa maravilhosa, ela que é terapeuta, trabalha com constelações familiares, com reiki, barra de axis e muito mais. Luzia, seja muito bem-vinda. Nossa terapeuta hoje vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que ela faz, não é verdade? Seja bem-vinda, Luzia. Obrigada, Janete. Muito obrigada por esse espaço, né, e este momento. O meu trabalho que eu tenho feito ultimamente, sou terapeuta holística, né, e desenvolvi, assim, foquei o meu trabalho na constelação familiar. Porque hoje nós vivemos numa sociedade tão rápida. O que a gente quer? Ser feliz. O que você pretende na vida? Resolver um problema. Todo mundo quer uma solução de problema. Luzia, me fala um pouquinho assim, ó, em relação a esse conceito ou esse preconceito que as pessoas talvez ainda tenham, e talvez de ter a falta ou não ter essa habilidade de ter o conhecimento, o que significa a palavra constelações familiares. A constelação familiar em si já fala sobre uma constelação, sobre algo grande. Só que muitas das vezes a gente percebe que as pessoas talvez confundem um pouco isso com outras situações espirituais, com incorporação, com várias coisas espirituais, necessariamente energéticas, que também faz parte de um todo. Mas fala um pouquinho, esclarece um pouquinho o que significa essa constelação familiar, Luzia. Então, a constelação familiar, Janete, vem assim de uma consciência familiar. São hábitos, crenças, né, em que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, né, que vem de avós, bisavós, né, de trás e vem caminhando. Então, de uma certa forma, né, que essa terapia foi desenvolvida pelo alemão Bert Helling, né, então ele passou anos e anos estudando sobre isso, então ele viu que era uma forma, né, de você curar feridas emocionais, né, através dessa terapia. Você vai lá, coloca o foco em cima da onde está o problema, vai lá na raiz e resolve, traz ele, resgata e inclui. E como é que seria esse ir até a raiz, né, ir lá poder resgatar e incluir? Como é que acontece isso, Luvia? Para quem ainda não entende bem sobre como funciona, para quem já sabe e já participou de constelações, talvez tenha um pouco de entendimento a mais e ainda talvez fique em dúvida, mas como seria esse ir até a raiz, ir lá resolver? Como é que funciona isso na realidade, nesse campo energético, Luzia? Então, colocado, né, os bonecos, né, meu trabalho é assim, coloco bonecos, né, em um campo ali, a gente, né, trabalha energia. Antes eu faço 30 minutos, né, de entrevista com a pessoa, né, para poder saber o que ela quer, porque eu também não vou fazer algo que depois ela não consiga lidar com aquilo, né? Porque ele se descobre muito da família, do que você viveu dos seus ancestrais. E você aceita, né, porque não existe perdão, existe aceitação da pessoa como ela é. E você limpa aquelas memórias e destrava toda a sua geração, para trás e para frente. Luzia, pelo que os estudos da constelação familiar também nos trazem, a gente acessa realmente, em média, 7 gerações para trás, Exato. o nosso passado, e até 7 para frente. Então, a gente pode estar limpando, não diria nem alterando, mas curando, realmente sanando aquela dor. Exatamente. E uma das metodologias que a constelação trabalha, além de ser uma fórmula, né, uma ferramenta de você acessar e ter visualização desse campo. E quando a gente consegue ter o entendimento daquela dor que nos leva até uma patologia, muitas vezes, sim, né, Luzia? Sim. De ter esse entendimento, essa clareza. Então, quando eu entendo, aquilo fica melhor e dissolve. Então, o que acontece? Eu consegui compreender, então minha alma reconhece isso como uma coisa que já foi. E não mais é agora para trazer dor, né, Luzia? Exatamente, porque quando nós repetimos, né, aqueles hábitos, aquelas crenças limitantes dos nossos familiares, você termina que não fechou o ciclo, você continua repetindo aquele ciclo, né? E a constelação familiar vem fazer isso, ela fecha o ciclo que você está vivenciando, né? E assim você cura a ferida emocional para trás e para frente, né? É uma boa forma. Esse fechar o ciclo seria talvez uma forma, como diz, de fazer essa inclusão, né, Luzia? Exatamente, incluindo, que são as 3 leis, né, do amor do professor Bert Helling, né? Me fala um pouco dessas leis, que também é importante, Luzia, sempre lembrar disso, né? Exatamente, que é a lei da inclusão, a lei da hierarquia e a lei do pertencimento, né, que e do equilíbrio, e a lei do equilíbrio de dar e receber. Se você dar mais do que recebe, já houve desequilíbrio. Né? A hierarquia é quando você não vê o que seus pais fez lá atrás, né? E fica culpando seus pais por tudo aquilo, né? E a inclusão é quando algo que aconteceu e você nega, seja qual for a atitude, passado, qualquer coisa dos seus familiares, fica oculto, você nega, então vai haver um sofrimento. Eu sempre costumo lembrar também, Luzia, que
essa questão da hierarquia familiar tem muita representação sistêmica como uma cachoeira, por exemplo, né? Então, eu sempre faço essa analogia também, baseado que a água ela não consegue subir cachoeira, por mais que você tente lutar com aquilo, você vai acabar se desgastando com energia, cansando, e você não vai chegar a lugar nenhum, porque não vai funcionar. Então, os nossos pais, nossos ancestrais, antepassados, sempre têm muito mais força de a gente olhar para isso, receber essa força, essa bênção, e seguir com isso, sem ter julgamento de nada, porque nos veio até nós a vida, isso é o que importa, né? Exatamente. E as dores, todo o sistema tem dores, de traumas, mortes, de abusos, de negação à vida, e não importa o que aconteceu. Mas quando a gente consegue olhar para isso e dar um bom lugar, um significado importante, a nossa vida flui, não é verdade, Luziane? Exatamente, porque é aí que entra, né, as 3 leis do amor, né? De Bert Helling, né, que é tudo com amor. Não adianta, é agradecer aquele portal maravilhoso que te trouxe a esse mundo, a esse universo, né, que é o nosso pai, a nossa mãe, né, e a nossa geração para trás. Quando você nega isso, a tua vida não funciona. Não funciona. Aí você vai sofrer traumas, doenças, né, e várias outras coisas da sua vida. Você não vai ter prosperidade, não vai ter força na vida, não vai ter ânimo, vai ter, quer dizer, você não recebe aquela força do pai, né, e da mãe. Então, você simplesmente se cai em depressão. E qual seria a diferença entre receber a força do pai e da mãe? Então, Janete, assim, né, a força do pai é aquela força, né, em que te leva para o mundo, né, que te mostra o mundo, te apresenta para o mundo. Tem uma analogia, né, do Rei Leão, né, quando o Simba nasce, né, e ele pega, leva o leãozinho lá, né, e mostra ele para o mundo. Se a gente parar para ver, aquilo ali é uma constelação. Né? A gente, quer dizer, né, através de filmes, ele está sempre mostrando para a gente, né? E depois também a mãe, né, que é aquela força, né, também, que quando você nasce, que é o sucesso, o primeiro sucesso na nossa vida é quando nós nascemos. Que legal, é verdade, né? Porque a mãe tem a nutrição, o poder de ter, como é que diz, a relação com o mundo, se relacionar com a vida, com as pessoas, também tem a ver com essa cumplicidade com a nossa mãe, né? É amor, né? É amor. Então, quando a gente consegue olhar para esse nosso coração, que a gente tem essa representação do amor, eu acredito que a mãe é a representação da figura mais genuína, mais verdadeira que nós temos na nossa alma. Não importa como é que a nossa mãe é, mas ela nos trouxe até aqui e nos trouxe a vida. E assim a vida é gerada por várias e várias gerações, né, Luziane? Exatamente. É isso que a gente tem que ver, sabe? Não é perdoar, aceitar as coisas como elas são. Já alivia bastante a nossa dor emocional. Você passa a ter uma ressignificância na tua vida, né? É verdade, né? E então isso é muito importante, poder entender que sanando essas dores emocionais, a gente consegue ter muito mais fluidez, prosperidade em todas as áreas da nossa vida, né? Sim, sim, porque a mãe é o sucesso financeiro. O pai é o medo de voltar. É a nossa filosofia de vida, ter esse entendimento, né, Luzia? Exato. Que legal. Luzia, eu teria aqui como ficar contigo essa tarde toda falando sobre esses trabalhos terapêuticos, essa ferramenta maravilhosa que são as constelações familiares, que ajudam a encontrar, mapear e sanar muitas dores fisiológicas, emocionais e tudo mais, né? Exato. Mas eu queria deixar aqui, então, nesse momento, Luzia, o teu contato das tuas redes sociais, para que as pessoas possam encontrar você e saber um pouquinho mais dos seus trabalhos. Então, pode me encontrar no Instagram, @LuziaCrispimTerapeuta, né? E através do telefone também, que está lá no meu link, na minha bio. Mas eu vou passar aqui, que é 4898... desculpa, gente, 489-8840-7848. Então tá bom, Luzia. Muito obrigada pela tua participação hoje com a gente aqui no nosso show da tarde. Muito obrigada, Janete. Fico muito grata. Eu que agradeço pela sua participação.